Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte de precificação de cloud, ou seja, o modelo baseado em consumo, o famoso CAPEX e OPEX. A gente vai entender como que funciona em cada um desses dois modelos, quais são as diferenças entre eles e como que funciona na cloud, que é diferente de quando você tem os servidores ali no data center, na sua infraestrutura local. Então, se você não conhece um pouco sobre esses modelos e quer saber mais, é só continuar aqui no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala galera! Bom, antes da gente começar o vídeo, eu queria me apresentar. Meu nome é Edson Tomás e esse aqui é o canal IT Life Hacks, onde você encontra vários conteúdos sobre tecnologia, cloud computing, carreira ou outros tipos de dicas que eu acabo postando aqui no canal. E antes da gente começar aqui o vídeo, também queria pedir para você deixar o seu like, deixar seus comentários sobre o vídeo, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá? Como eu comentei, a ideia aqui do vídeo é falar um pouco mais sobre o modelo baseado em consumo e também qual que é a diferença entre CAPEX e OPEX, tá? Então a gente vai entender o que cada modelo acaba entregando, como que eles funcionam, né? E depois a gente vai falar ali sobre o modelo baseado em consumo, que é o que é utilizado normalmente nas clouds hoje, tá bom? Então, começando aqui o conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre essa parte de economia da nuvem, né? Como que se encaixa esses dois modelos de CAPEX e OPEX, né, na TI atualmente, e onde que entra essa parte de custo de nuvem, tá? Então, começando aqui, qual que é a diferença entre o CAPEX e o OPEX? O CAPEX ele é baseado, é uma despesa baseada em capital. Então é um investimento quando você compra uma coisa antes de você utilizar e você paga o valor total daquele produto. Enquanto o OPEX ele é uma despesa operacional. Então, falando de uma forma bem resumida, você vai pagar pela utilização daquele recurso. Então você já tem uma grande diferença de você pagar o valor cheio daquele recurso e ele ser seu, entre você pagar o consumo daquele recurso. Então você vai pagar só pela utilização daquele tipo de recurso e você não vai ter a propriedade daquele recurso. Então vamos primeiro entrar um pouco mais no que seria o CAPEX e entrar em alguns exemplos dele, tá? Então imagina que o CAPEX quando você está olhando para a parte de comprar um recurso no valor total dele e fazer a utilização, a gente pode colocar alguns exemplos, como você fazer a compra de uma casa. Você vai fazer a compra daquela casa, você vai utilizar ela o tempo todo porque ela vira uma propriedade sua, né? Agora, quando a gente fala no mercado de TI, como que a gente consegue encaixar o mercado de TI nesse modelo de CAPEX? Normalmente é pela aquisição de infraestrutura, né? Seja computadores, seja servidores, seja impressoras, dispositivos de redes, enfim, a gente pode encaixar esses tipos de dispositivos de infraestrutura no modelo de CAPEX, onde você faz a aquisição desses recursos antes de fazer a utilização. E antigamente, até antes do modelo de nuvem, isso daí era muito normal, né? Então as empresas, quando elas precisavam ter seus servidores ali de AD, servidores de web, servidores de, enfim, de vários outros tipos de funcionalidades, elas precisavam ter ali um servidor para rodar essa infraestrutura, rodar essas aplicações, né, esses bancos de dados. Só que para isso elas precisavam fazer a aquisição desse servidor antes de mais nada, né? Antes de fazer a instalação desses recursos. Então, como que funcionava normalmente? A empresa ela fazia a aquisição desses servidores através de um fornecedor, através de algum fabricante, né? E ela precisava esperar esse servidor chegar até ela, né? Então ela fazia a aquisição, normalmente é um custo bem alto para você fazer a aquisição de servidor, porque tem um alto poder computacional. Você espera esse recurso chegar até você. Quando ele chega até você, você precisa fazer a instalação física dele, normalmente num rack, num CPD, né? Que é um local refrigerado, com alta segurança, tudo mais. Você faz a instalação ali do sistema operacional, faz a instalação da sua aplicação, do seu banco de dados,
faz instalação de outros recursos de segurança, né, como antivírus, anti-malware e tudo mais. Faz instalação das suas aplicações e tudo mais ali para efetivamente você ter aquele servidor operacional, né? Só que a gente consegue encontrar alguns problemas depois dessa instalação. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria mostrar só um exemplo aqui no próprio site da Dell de como que é fazer a aquisição de um servidor, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, eu abri aqui no site da Dell e coloquei na seção de servidores, só para vocês terem uma noção de precificação de servidores, né? E aqui eu escolhi a Dell só como exemplo, mas a gente tem outras marcas de servidores também. Mas imagina que a gente tem aqui o modelo de servidor Tower, que é o mais comum, né? Que é aquele servidor físico de torre, que é bem comparado com um PC, né? E a gente também tem o modelo de servidores para rack, que é como se fosse uma fatia, né? Uma lâmina onde você vai encaixando ali nos espaços do rack e muitas vezes acaba sendo mais cômodo porque você consegue colocar várias lâminas diferentes dentro do mesmo rack, compartilhando ali recursos de rede, de energia, né? De no break e tudo mais. Então a gente tem esses dois modelos e vejam que esses modelos têm diferentes poderes computacionais, né? Mas vejam que o custo deles é muito elevado. Então, basicamente, para eu ter um servidor web na minha empresa, eu teria que fazer a aquisição de um servidor. Possivelmente, dentro desse servidor, eu poderia criar uma virtualização ali dentro e fatiar ele em vários mini servidores para fazer o máximo de reaproveitamento desse hardware dele, né? Mas de qualquer forma eu teria que fazer o desembolso inicial de todo esse custo, esperar esse servidor chegar, fazer todas as configurações para até então ele ficar efetivamente pronto para ser utilizado, né? Então tem toda essa questão de um custo inicial elevado, além da demora de você receber o recurso, fazer todas as configurações para deixar ele operacional. Então aqui é só um exemplo para vocês terem uma noção de servidores, né, de custos, né, e é claro que esses servidores você como ele é seu, você consegue fazer upgrades nele, né, comprar hardwares, mas lembrem-se que para fazer essas atualizações a gente ainda tem a questão de custo, porque vai ter que fazer compra de hardware, né, e também tem a questão de tempo. Então, para qualquer tipo de upgrade, você vai precisar comprar o hardware, você vai precisar parar o servidor para você fazer a instalação do hardware novo, ligar o servidor novamente para então fazer a alocação desses hardware nos outros servidores virtuais, né? Ou esse hardware refletir na sua máquina e aumentar o poder computacional. Então tem a questão de custo, o grande custo inicial e tempo, tá bom? E seguindo aqui, a gente também tem uma questão de capacidade. Como que eu consigo prever quanto que, por exemplo, minha aplicação, o meu site web vai consumir do meu poder computacional? Então, acaba que a gente não tem uma previsão de como que vai ser o consumo da nossa máquina, né, do nosso servidor pelos próximos 5 anos. E por que eu falo 5 anos? Normalmente, né, pelo menos como funcionava antigamente, quando você fazia a aquisição de um servidor, você tinha um tempo útil dele de 5 anos, que era o tempo de depreciação. Então eu compro um servidor pensando que nos próximos 5 anos eu preciso fazer a troca dele, porque nesses 5 anos o hardware dele pode ter sido depreciado, eu tenho 5 anos para fazer upgrades nele, até chegar a outras gerações de tecnologias e tudo mais. Então, como que eu vou prever o que vai acontecer com o meu servidor pelos próximos 5 anos? Então, normalmente, quando as pessoas faziam as compras, elas compravam um poder computacional a mais, né, do que era previsto, até para não ocorrer gargalos. E o que acabava acontecendo? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver muito bem como que funcionaria nesse período de tempo de 5 anos, por exemplo. Você faz a compra de uma capacidade maior do que você normalmente está utilizando,
só que o seu uso é essa linha, essa faixa azul aqui de baixo, que é a demanda real. Então você acaba tendo uma parte de superestimar aquela sua capacidade. Você compra a mais, só que você está utilizando bem a menos do que você foi comprado. Só que também pode ocorrer casos onde em determinado momento a sua aplicação, o seu site tenha um volume de utilização muito maior do que você provisionou, do que você comprou, e você tenha você acaba subestimando esse hardware, né? Então você precisaria ter um poder computacional maior do que você tem, e o que acaba acontecendo? A sua aplicação tem um gargalo ali, né? Ela acaba ficando mais lenta, o seu site pode acabar caindo, né? A sua aplicação pode acabar travando ali. Então você tem um poder computacional abaixo do que você precisa. Pode ocorrer vários problemas de disponibilidade, né? Nesse caso. E também você não tem ali uma forma rápida de você escalar esse servidor. Imagina que você tem um poder computacional, e para você aumentar o poder computacional dessa sua máquina, você precisaria desligar o servidor, instalar mais memória RAM ou mais capacidade de disco, por exemplo, ligar ele novamente para isso refletir. Então você ainda teria muito tempo de downtime enquanto você faz esse upgrade nessa sua máquina. Então a gente tem esses dois problemas de você compra uma capacidade linear, você compra uma capacidade ali que na teoria vai durar por 5 anos, e em período de baixa demanda você não vai estar utilizando todo o poder computacional da sua máquina, e em períodos de alta demanda você vai ficar faltando poder computacional para você atender aquele tipo de demanda. Então esse é um dos grandes riscos de você utilizar o poder o CAPEX, e você comprar um servidor e ter essas flutuações de demandas, tá? E já quando a gente começa a olhar pelo modelo operacional, que é o OPEX, é justamente você utilizar o poder computacional conforme o uso, tá? Então, a grande mudança, né, do modelo convencional, que era você comprar o seu servidor, colocar no seu CPD, colocar no seu data center e fazer essa utilização linear dele, né, para o OPEX, é justamente você utilizar o que você precisa, né? Então, se você, em uma determinada demanda, você precisa de pouco poder computacional, você vai alocar uma máquina virtual que tenha pouco poder computacional. Se em determinado momento você sabe que vai ter uma alta demanda, você faz um upgrade dela para um tamanho maior, e você vai estar utilizando ali um tamanho maior. Fora que quando você olha para o recurso de nuvem, você consegue fazer o upgrade desse tamanho de máquina muito rápido, né? Comparado ao modelo CAPEX, que você precisaria desligar, fazer o upgrade ali e religar, de repente você demoraria 10, 20, 30 minutos para fazer toda essa manobra. Já na nuvem você consegue fazer o upgrade em questão ali de 2 a 5 minutos, tá? Então é algo muito mais rápido comparado ao modelo CAPEX. Fora essa vantagem de você utilizar realmente o que você está precisando, né? Em vez de você pagar todo aquele custo inicial para ter um servidor que vai ser depreciado nos próximos 5 anos, né? No modelo de nuvem você meio que vai alugar aquele poder computacional e vai utilizar conforme você necessita. Se de repente você não necessita mais de uma máquina virtual, você pode simplesmente desligar ela, pode excluir ela, e você não vai estar mais pagando por aquele poder computacional. Você não comprou ela, você está meio que alugando durante aquele tempo, tá? E aqui a gente tem um comparativo dos dois modelos. Então o CAPEX normalmente utilizado em data center, e o OPEX, que é normalmente utilizado em nuvem. Então o custo inicial para o CAPEX é alto, porque você precisa comprar o servidor e ter um grande custo ali inicial dele. E no caso da nuvem, você tem um custo inicial zero. Na verdade, você vai pagar conforme você faz a instalação, né? Faz a contratação daquele servidor, e conforme você vai utilizando ele. A parte de pagamento, né? Então, no CAPEX, você tem a compra inicial, você compra o ativo ali e ele pertence a você. Só que você tem a questão da depreciação de 5 anos. Já no caso do OPEX, é o pago pelo uso, né? Você paga conforme você está utilizando. Se você não vai utilizar ele só por um ano, você vai pagar somente
esse ano e quando ele estiver ligado ali, né? A parte de risco, né? Então, se você comprar um servidor nos próximos 5 anos, você pode ter a questão de o hardware ele ficar obsoleto. Já no caso do OPEX, você tem a flexibilidade, porque durante esse período que você está utilizando essa máquina, você pode ir fazendo upgrades de hardware, de tecnologia. Então, conforme vai passando o tempo, vão sendo lançadas novas tecnologias de CPU, mais memória RAM, mais tecnologia de disco. Você pode trocar os tiers de disco ali. Então, você consegue ir fazendo upgrade conforme a demanda que a sua aplicação ali ela vai crescendo, vai demandando mais poder computacional, pode ser CPU, disco ou memória, e você consegue ter essa flexibilidade de ir alterando conforme a demanda. E a parte de escalabilidade também. Então, por exemplo, se você tem um determinado momento do ano que você sabe que vai ter uma maior demanda, você não vai conseguir escalar esse seu servidor. Você vai precisar fazer um upgrade nele e tem toda essa questão de demora. Já no caso da nuvem, você consegue distribuir essa demanda em vários servidores diferentes. Então, você consegue ter a escalabilidade de criar novos servidores conforme essa demanda aumenta e diminuir o número de servidores conforme essa demanda diminui. Então, tem essa grande diferença aí. E quando a gente fala em computação em nuvem, ele tira esse peso da parte física de você se preocupar com a parte de energia, com a parte de refrigeração, com a parte de segurança física ali, né? Então, quando você tem um data center, todo data center precisa ter uma segurança, né, para guardar os servidores que estão dentro dele, né? Mas dentro da sua empresa, no seu CPD, ele precisa ter uma parte de segurança também. Então, uma parte de a segurança para entrar na sala com senha, com quem pode ter acesso ali e tudo mais, né? Então, quando você trabalha com esse modelo de nuvem, você deixa de se preocupar com vários desses fatores, né? Porque normalmente um data center da Microsoft, por exemplo, ele vai ter vários tipos de segurança, vários tipos de redundância de energia, vários tipos de manutenção de hardware que você não precisaria ter enquanto no modelo de CAPEX, né, no modelo onde você cuida ali do seu CPD, você precisa se preocupar com tudo isso. Imagina que você tem o seu CPD e a região onde está a sua empresa ali fica sem energia. Você pode ter um no-break para manter os seus servidores funcionando ali, mas ele tem um tempo limitado, né? Então ele vai funcionar por mais 3 horas. Você não sabe se depois dessas 3 horas a energia vai voltar ou não. Então você tem o risco de acabar a energia, tem a parte da refrigeração também, de repente quebra o ar-condicionado ali do seu CPD, as suas máquinas começam a esquentar mais e cai a performance da sua máquina, pode ter o risco de queimar algum tipo de equipamento por conta de não ter essa refrigeração. Então você começa a tirar essa preocupação da parte física quando você está utilizando o modelo de nuvem, porque isso passa a ser responsabilidade do provedor, né? Que seja Microsoft, AWS, qualquer um que seja. E fora que esse modelo baseado em consumo, ele é muito comparado a, por exemplo, você utilizar a energia elétrica. Você não faz a compra da sua energia elétrica pelos próximos 5 anos. Você faz o consumo e depois vem lá o seu provedor de energia lá, né? E vê que você consumiu, por exemplo, 100 watts nesse mês. Então você vai pagar exatamente por esses 100 watts. No próximo mês, de repente, você tirou férias, ficou pouco tempo em casa e gastou 70 watts. Então ele vai te cobrar baseado nesses 70 watts. Então o modelo de nuvem é bem baseado nisso. Conforme você utiliza os seus recursos, ele vai cobrar exatamente por aquilo que você utilizou. E para ele se basear nisso, existem diferentes tipos de modelos como a nuvem se baseia nesse tipo de consumo, tá? Então a gente tem métricas baseado em tempo e capacidade. Então, por exemplo, eu utilizei uma máquina virtual por 7 horas, então ele vai me cobrar por essas 7 horas. Existem modelos normalmente utilizados em bancos de dados e storage, né? Que é por transação. Então, se meu banco de dados teve 5.000
transações efetuadas ali, eu vou cobrar por essas 5.000 transações que foram efetuadas. E também, principalmente para esse lado de banco de dados e storage, também pela capacidade utilizada. Então, se eu utilizei, por exemplo, 256 GB da minha storage, então eu vou pagar exatamente por 256 GB dessa storage. Ah, no próximo mês eu subi para 320, então vou pagar por esses 320 GB dessa storage. Então a gente tem esses três modelos quando a gente fala nesse modelo baseado em consumo, tá? E quais são as vantagens de você pagar conforme o consumo, né? Então, a gente tem não tem o custo inicial, né, que você precisa desembolsar. Então, isso daí é uma grande vantagem, porque você vai pagar depois de você consumir, né? Tem a parte o fim de gerenciamento de infraestrutura, né? Então você não precisa mais ficar se preocupando com a infraestrutura física ali do seu ambiente. Você vai se basear normalmente na parte lógica, né, do consumo ali. Então você criou uma máquina virtual, uma storage, um banco de dados. Você vai se preocupar só com a parte ali virtual do seu consumo. Você não precisa se preocupar com energia elétrica, refrigeração, segurança, se vai ter energia ou não, atualizações de hardware, tudo mais, tudo isso fica a cargo do provedor, né? Você tem a capacidade de pagar e obter recursos instantaneamente, né? Então, você não precisa comprar um servidor, esperar ele chegar e para fazer a configuração. No provedor de nuvem, você simplesmente acessa o portal, faz a aquisição lá, faz a criação de uma máquina virtual e você passa a utilizar ela. Aqui mesmo no canal eu fiz um outro vídeo mostrando como você poderia fazer a criação de uma máquina virtual em 4 minutos. Pode ser que esse tempo até tenha diminuído conforme evoluiu a tecnologia, mas vejam que é muito menor comparado a de repente você comprar um servidor, pagar por aquele servidor antecipadamente, de repente esperar 1, 2, 3, 4 dias para receber esse servidor, fazer a instalação dele, fazer a configuração do sistema operacional, só para então você fazer a instalação da sua aplicação. No caso de uma máquina virtual, você simplesmente vai lá no portal, cria a máquina virtual e passa a utilizar ela. Pode fazer a configuração da sua aplicação, tá? E tem a capacidade de parar de pagar o recurso quando não é necessário. Então você utilizou a aplicação ali, a VM, né, a storage, o banco de dados, e de repente você utilizou, por exemplo, uma campanha que vai durar 3 meses. Depois desses 3 meses você simplesmente pode desligar a máquina virtual ali, o recurso de computação de banco de dados, pode excluir ele e você não vai pagar mais por isso. Já no servidor, infelizmente, você compraria o servidor e se você não estivesse utilizando, você já teria pagado por todo aquele hardware, tá? E o modelo baseado em consumo, ele brilha aonde? Normalmente em eventos sazonais, então picos drásticos, né? Um exemplo aí de campanhas que funcionam em determinados meses do ano, Black Friday, né? Que tem um alto consumo ali de aplicação. De repente você vai criar uma aplicação para um evento determinado ali, que durante aquele evento vai ter um pico de utilização. Então esses são os eventos sazonais. Eles não acontecem o tempo todo, eles acontecem em períodos determinados e você vai aplicar ali, vai fazer um upgrade do seu hardware justamente nessa demanda, ou de repente quando acabar essa demanda você pode excluir os seus recursos, né? Ele funciona também para startups. Normalmente uma startup é uma empresa que ela está começando, né? Ela não tem uma infraestrutura tão robusta, né? Então de repente ela começa ali numa empresa ali, num prédio, né? Que ela não vai conseguir criar toda uma infraestrutura de data center ali local, né? Para fazer o provisionamento ali dos seus recursos. Então a startup ela vai recorrer a esses recursos de nuvem para fazer a criação ali das suas aplicações, fazer os seus testes e tudo mais, e porque é algo mais rápido, ela precisa ter essa celeridade, ela precisa ter esse time to market para criar essas suas aplicações, criar essa infraestrutura rápido para conseguir competir com outras startups, com outras empresas mais consolidadas, tá?
E ela também brilha nessa parte de picos inesperados. De repente você tem a sua aplicação ali que tem um consumo médio ali, né, sei lá, 500 acessos por dia, e de repente em determinado momento você criou uma campanha de marketing que funcionou super bem e trouxe mais de 500 mil acessos por dia. Então vai ter aquele pico e você vai precisar ter esse upgrade do seu poder computacional, tá? Então ele funciona muito bem nesse tipo de cenário. E aqui, comparado àquela parte do CAPEX, onde você compra o poder computacional e é uma forma linear, né? Uma configuração física do seu poder computacional. No OPEX você consegue ter essa flexibilidade de você aumentar e diminuir o poder computacional da sua máquina conforme a demanda. Se a demanda está aumentando, você pode fazer o upgrade da sua máquina. Se a demanda abaixa, você pode fazer um downgrade dela e você vai pagar conforme o tamanho e o tempo de uso do seu hardware. Então você tem essa capacidade de você ir escalando para cima ou para baixo conforme a sua demanda aumenta ou abaixa, tá bom? E tem a parte também aqui de liberdade financeira. Essa parte aqui de você não ter uma âncora fixa é muito relacionada, por exemplo, você compra um hardware e você compra o licenciamento de um determinado software, determinada aplicação, você não precisa ficar engessado naquele tipo de tecnologia. De repente, novas tecnologias são provisionadas, são criadas, só que você já pagou por aquele hardware pelos próximos 5 anos, você já comprou aquela licença pelos próximos 3 anos, o que vai acontecer? Você não vai simplesmente mudar de tecnologia. Você já pagou pelos próximos 3 anos, você vai querer utilizar o máximo possível daquela tecnologia. Só que essa utilização pelo máximo possível para compensar tudo aquilo que você já pagou, de repente pode deixar você atrás comparado às outras empresas que já estão fazendo a utilização de novas tecnologias, de novos hardwares, né? Então acaba te engessando com aquela tecnologia pelos próximos anos ali, porque você já pagou por isso, né? Você vai querer utilizar o máximo possível. E tem a parte de dar agilidade total. Então, como eu comentei, se você não está nesse modelo engessado, você tem a agilidade de você poder criar aplicações novas, criar recursos novos, conforme a demanda conforme você tem essa necessidade, você vai criando esses recursos, vai utilizando, vai fazendo upgrade, vai fazendo downgrade, e tudo isso de uma forma muito mais rápida do que você fazer a compra e tentar prever o que vai acontecer com aquele recurso pelos próximos anos. Então você tem essa vantagem de ter essa agilidade no modelo baseado em consumo, tá? Então aqui uma visão geral, né, essencial do modelo baseado em consumo. A gente falou sobre a parte do CAPEX e o OPEX, a gente falou aqui sobre o modelo baseado em consumo, né? E a gente tem principalmente aqui o benefício que é o foco no negócio, né? Você deixa de se preocupar muito com a parte de infraestrutura e passa a focar mais no seu negócio. De repente, seu negócio ele precisa ter uma agilidade maior, e a infraestrutura toda, seja parte de energia, internet, refrigeração, segurança e tudo mais, fica a cargo do provedor. Você faz o provisionamento muito mais rápido e se preocupa muito mais ali com a parte da sua aplicação, fazer atualizações da sua aplicação, tudo mais, e deixa se preocupar menos com essa parte de infraestrutura. Isso daí é uma grande vantagem, principalmente para empresas que precisam ter essa celeridade de inventar coisas novas, trazer as ideias de negócio para efetivamente entregar ali para os seus clientes, né? Eles precisam ter essa celeridade. Então você tem um foco na eficiência operacional nesse caso, onde você se preocupa mais com o negócio. E por fim, para a gente, como eu coloquei um exemplo ali de CAPEX, que é você fazer a aquisição de um servidor, né? Eu queria dar um exemplo aqui de OPEX também. Eu sei que eu comentei sobre a questão de energia elétrica, né? Que você vai pagar conforme você utiliza a energia elétrica. A gente pode empregar essa teoria de OPEX em vários outros tipos de recursos diferentes. Um exemplo aqui eu peguei o próprio site da Uber,
que eu coloquei aqui uma simulação de uma viagem. Por exemplo, eu tô saindo da estação Jabaquara e tô indo lá para Avenida Paulista. Eu faço uma simulação aqui e ele me passa qual que vai ser o custo dessa viagem. Em contrapartida, se a gente for comparar com o modelo CAPEX, qual que seria o modelo CAPEX disso? Seria eu fazer a aquisição de um carro, né? Ou fazer a aquisição de um carro, que ele seria uma propriedade minha. Eu precisaria me preocupar com gasolina, precisaria ter carta, né? Logicamente, precisaria pagar toda a documentação do carro, esperaria, né, até ter esse carro em mãos, teria toda a questão de custo, né? Porque eu teria que ter um custo alto para ter esse carro, para de repente só fazer essa viagem e não precisar mais dele, ou fazer algumas viagens e depois não precisar mais do carro. No caso aqui do Uber, ele é um grande exemplo do modelo OPEX, porque eu vou estar pagando exatamente por aquilo que eu estou utilizando. Então, se eu tenho uma viagem do Jabaquara até a Paulista, eu faço uma simulação, ele me passa um preço e eu vou pagar exatamente por aquela viagem. Tá, o outro dia eu vou ter uma outra viagem, de repente da Paulista até Alphaville, então eu vou simular aqui, ele vai me passar qual que é o custo e eu vou lá e pago exatamente por aquela viagem que eu fiz, tá? A gente pode também ter exemplos da assinaturas de streaming, né? Então, a Netflix, por exemplo, eu vou estar pagando conforme eu estou utilizando aquela assinatura. Então, se eu faço uma assinatura mensal, eu posso consumir todos os recursos que tem ali no catálogo dele, mas se quiser eu posso parar de pagar ali, eu posso cancelar a assinatura e eu não preciso pagar mais, tá? Contrapartida, de repente você teria que comprar os seus filmes, né? Como antigamente funcionavam os DVDs e fitas cassetes, tá? Então, esse é um exemplo de OPEX. E o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço para vocês deixarem o seu like, deixar seus comentários, compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. E é claro, se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo aqui. E ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Beleza? Muito obrigado e até mais!